Oi, oi, boa noite. Mais um dia de live, gente. Oi, Thaís. Oi, Érica. Bom, vou convidar algumas pessoas aqui e já já a Érica entra para a gente começar o nosso bate-papo hoje. Então, vou chamar algumas pessoas. Boa noite, gente. Oiê. Ah, tem aluno meu aí entrando. O meu aluno tá falando, é o Anthony, vocês não estão em aula hoje? Aí a Silvia, a Gisela, vão falar, como assim vocês tomando os alunos da aula toda semana? Mas acho que vocês estão no intervalinho da aula, né, Anthony? Avisa lá no grupo de vocês que a gente vai ter live hoje, pelo menos no intervalinho aí das aulas vocês conseguem acompanhar um pouquinho. Essa semana teve uma outra live. Ah, é? O site do Unisalesiano tá com problema? Então convido o pessoal aí pra live. Eu não sei se eu tenho todo mundo no Instagram. Até eu achar. Mas vai chamando aí. Deixa eu ver. Érica, eu vou te colocar, tá? Oi, Laís, tudo bem? Bem, o seu Olá, boa noite, tudo jóia e você? Tá muito baixo? Vou tentar aumentar aqui, ó. Pronto. Melhorou? Eu aumentei aqui o volume do celular, pra ver mim se ainda fica tá melhor assim, baixo. hein? Muito baixo ainda? Ainda tá baixo? Vou tentar mais um pouquinho aqui, ó. E aí, foi? Eu acho que é o celular Ó, mesmo, viu, Laís? tem alguma coisa Eu que você tá acredito que encostando no seu sim. celular que pode estar abafando o som? Então, não, ele tá só carregando aqui, senão eu não consigo falar com você. Pronto. Vê se o fio dá uma melhorada aí. Bom, eu consigo ouvir. Ruim A ainda? Jaque falou assim que o som pra ela tá ok. Só pra mim que tá um pouquinho É, baixo. Ah, vê então aí. vamos E indo. como é que tá a luz aí? Se eu aumentar assim, melhora um pouquinho? Fica melhor para você? Fica meio estranho aqui para mim, então precisa aumentar um pouco. Eu não ouvi. Como é que tá a luz aí para você? Tá ok? Tá Tô ok, tentando Domingo. dar uma mexidinha aqui. Vamos ver se melhora. Ó, vou até abaixar um pouquinho mais aí. Vamos ver se melhora um pouquinho. Pra mim, o Pronto? som realmente tá baixo. O Érico, eu vou Tá pedir pra muito você sair baixo? e voltar de novo, pra ver se o som melhora. Combinado. Combinado. Eu vou tirar aqui então, ó. Vamos sair. Eu já sou meio Aí. surdinha por natureza. É. Oi, gente, pessoal que tá entrando agora, boa noite. A gente tá tentando regular o som, que pra mim o som da Érica tá muito baixo, eu não tô conseguindo ouvir ela direito. Tava normal o som? Será que é o meu, gente? E o meu som tá normal? E aí, Laís? Voltei. Tá ruim ainda para você? Pra mim tá baixo. Tá baixo? Eu Para mim vou, eu eu vou tô te pegar ouvindo um fone, super bem. então. Vou fazer o seguinte, Vai vou lá. pedir para vocês se É. apresentando. E enquanto isso
pega o fone. Vai lá. Gente, então, ó, tô aqui na live da Laís. Nós Vou pegar vamos um falar fone. hoje sobre... Vai com você. É, e aí, Oi, voltamos? eu não, Voltamos? o meu fone. Oi. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá melhor? Não, porque eu não consegui o fone que eu queria. Ai, poxa vida. Vamos tentar por aqui mesmo. Sem som, com som, vamos Consegui o lá. fone. Aí, Aí me maravilha. salvou. Perfeito. Ó, pro meu fone aqui, tá normal, tá super normal, tô te ouvindo muito bem. E não tem nada tapando aqui meu celular. Agora sim. Pronto. Agora sim, melhorou? Agora sim. Ah, que bom, que bom. Eu preciso ajeitar aqui agora a Não, câmera. que bom, tranquilo. Gente, No desculpa os meu eu consigo te imprevistos. ouvir super bem. Com o fone eu tô conseguindo, mas antes estava muito, muito baixo. Assim, eu realmente não ia É, conseguir. Eu ia ficar preocupada em te ouvir, sabe? Mas agora com o não, fica fone foi. tranquila. Bom, gente, então vamos lá. Eu sempre gosto de começar dando recadinho, que como esse horário é muito concorrido, né? É normal que trave ou caia, né? Então, se cair, a gente retoma, né? Aqui mesmo. Isso aí. Se só a Érica cair, né? Às vezes a convidada fica ali travando um pouquinho mais, a Érica volta, tá? Então, um pouquinho de paciência, que normalmente os primeiros minutos eles são mais conturbados, mas a gente pega o jeito. Mas vamos lá, vou pedir Contorna a para você se situação. apresentar de novo, porque eu acho que você caiu aí, pausou no meio, né? Ok, não tem problema. Vamos lá então. Gente, para quem não me conhece, eu sou Érica Falcão, eu sou especialista em treinamento desportivo e estou nessa área da educação física já há quase 20 anos, já tenho muito tempo de formada e também estou no esporte, né, há muito tempo. Eu comecei com atividade esportiva e desde que eu me lembre, 12, 13 anos de idade. Então, tenho muita experiência já desde a época do esporte até depois de formada, continuei trabalhando nessa área da educação física. E hoje estou iniciando aí esses treinamentos online, né? Fazendo exatamente um mês hoje, com esse projeto de lives diárias de exercício físico para todo mundo que quer emagrecer, perder peso, tonificar os músculos. Então, hoje, inclusive, estou fazendo um mês aqui de lives diárias de exercício físico. Estou muito feliz com isso. E além de trabalhar, né, com essa parte do online agora, também sou especialista em musculação, tenho estúdio de pilates, trabalho com treinamento funcional também há muito tempo. Então, estou sempre nessa área da atividade física aí.
E hoje, parabéns em dose dupla, então, né, pelos 30 Ah, dias aí de obrigada. live e pelo Dia do Educador Físico. Ah, muito obrigada. Então, vamos bater Muito um papo, obrigada. né? O É nosso isso tema, aí. então, hoje proposto, acho que é um tema que provavelmente você, assim como eu, deve ouvir recorrente, É, diariamente, muito. que é Ah, e agora engordei na chegando o verão, pandemia, né? né? É isso aí. E agora chegando o verão, acho que mais ainda, né? A gente ouve isso com muita frequência. Todo mundo quer estar muito bem para o verão que está se aproximando, né? Brasileiro, a gente gosta de sol, a gente gosta de praia, a gente curte piscina. Então, todo mundo quer estar muito bem para o verão que está chegando. O maior problema é que a gente tenta correr atrás do prejuízo, né? A gente passa o ano inteiro fazendo coisas que não deve, comendo errado, dormindo mal, abusando de álcool, e aí quando chega perto do verão, mais ou menos essa época, setembro, outubro, todo mundo corre para academia, todo mundo corre para Nutri É. e tenta emagrecer no tapa, né? Então, esse é o maior problema. Essas são as dificuldades que a gente enfrenta aí nessa profissão. Mas E vamos as lá, pessoas querem solucionar o que a resultados gente pode. rápidos em pouco tempo. É isso E, aí. e, e alimentação e atividade física são coisas que você precisa de uma dedicação, não é a curto É, prazo que você vai ver resultados, né? Então não é ali é isso. fazendo loucuras. Mas vamos bater um papo, então, acho que, né, é uma dúvida muito recorrente, é uma queixa muito recorrente, né? Eu Isso. acho que tem bastante coisas assim que a gente pode contribuir, né? É, Sim. e aí eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho do pessoal, né? O que aconteceu aí que levou o pessoal a ganhar peso, né? Você falou a respeito dessa questão da mudança de rotina, né? Que você falou, olha, eu fui para o mundo Isso. online. Eu acho que a Isso. pandemia, independente, né, do seu trabalho, independente de tudo, eu acho que ela mexeu de alguma forma, tanto com a rotina, né, com os hábitos, né, acho que até um pouco aí com o emocional de todo mundo, né, e cada Sem um dúvida. acabou lidando, né, com isso de maneiras diferentes, assim, e e aí eu percebo que assim, muitas pessoas acabaram usando a pandemia talvez como desculpa, mesmo tendo questões emocionais, para adquirirem hábitos inadequados, para se tornarem sedentários, né? E, por Sim, sem exemplo, dúvida. que nem você falou, ó, eu tô dando lives gratuitas todos os dias às 6 da manhã, né? Então a gente sabe que Uhum. durante muito tempo a pandemia fechou a academia, durante muito tempo a gente teve aqueles períodos de lockdown, que não poderia sair de casa, né? Mas, por outro Isso, lado, a exatamente. pandemia também trouxe muitas oportunidades, no sentido assim, de trouxe conteúdo, né, ali, conteúdo ali, então, por exemplo, lives, que nem a que você faz, vídeos no YouTube, coisas que você consegue fazer em casa, né? E então, assim, eu acho que talvez no primeiro momento impactou, mas eu acho que a gente tem conseguido se adaptar a essa nova rotina, a gente tem encontrado formas, né, de se manter aí ativos e saudáveis. Você tá travando um pouquinho para mim. Só a Érica tá travada ou eu tô travada também? Tendo a conexão aqui, melhorou? É, Melhorou? é normal. Normalmente, em comecinho, né, até É, 8h30 você acontece sabe isso, que mas a gente vai te você sabe que colocando. o problema é justamente esse, né? O horário que a gente está fazendo essa live, ele é o horário mais concorrido para as lives no mundo, assim. Então, 20 horas é muito complicado, é muito tráfego. Então vai travar, gente. Tenham paciência que a gente entra aí Vai e se tenta seguir com a adaptando. live. É. Então, Laís, é exatamente isso que você falou. Muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque o tema é justamente, né, sobre isso. Assim, engordei na pandemia. A pandemia, ela foi essencial para muitos serviços,
inclusive esses online, que tem muita gente oferecendo, e serviços de qualidade. Eu passei também por tudo isso na pandemia, né? Eu também passei lá pelos primeiros 15 dias de lockdown, como todo mundo passou. Fiquei em casa entediada, fiquei em casa com medo, pelo que a gente não sabia que podia acontecer. Então, o desconhecido sempre é uma questão de medo muito grande. Tive problemas com relação aos alunos, de todo mundo também estar com medo, e todo mundo parou de fazer aula. Muitas vezes até sem saber quais eram os riscos que eles estavam correndo, mas todo mundo parou de fazer aula. E a solução que eu encontrei foi justamente essa. Primeiro que para não enlouquecer, literalmente, eu comecei a treinar em casa, sozinha, tentando fazer exercícios com peso do corpo, e depois eu fui desenvolvendo aqueles aparelhozinhos que eu até coloquei lá no meu Instagram, né? Coisas caseiras para a gente poder fazer exercício em casa, e que são extremamente importantes, porque como a gente fala em emagrecimento, muitas vezes só o peso do corpo vai chegar uma hora que o teu organismo vai se adaptar a tudo aquilo. Então, ele passa a não ser mais tão eficiente. É necessário que você tenha pesos extras. Ou as mudanças de intensidade, de volume de treino, de carga também, né? Enfim. Então, a gente tem que ter essas adaptações. Então, comecei a desenvolver esses aparelhos aí, esses acessórios caseiros, para conseguir ter uma eficiência maior com os treinamentos. Então, na verdade, ali eu comecei a desenvolver essa tendência de fazer exercícios dessa forma. Até que uma aluna me falou: olha, Érica, os meus problemas de saúde estão voltando. Estou com hipertensão, estou precisando voltar a treinar. O meu pai está aqui, porque os pais também faziam aula comigo. Então, ela falou: meu pai está muito parado, estou com medo dele entrar em depressão, vamos fazer aula online. Eu te chamo aqui no Instagram, ou a gente faz via WhatsApp de vídeo, vamos tentar fazer online. E a partir daí eu comecei a desenvolver aí essa vontade de ter esse projeto online, que só agora saiu do papel, e ao mesmo tempo comecei a chamar os meus alunos. Mas a maioria até preferiu que eu fosse nas casas, nas residências para dar aula, fazer essa parte de forma presencial, mas tomando todos aqueles cuidados, todas aquelas medidas de segurança. Porque todo mundo, sem exceção, entrou num processo de poder sentar à mesa com calma, fazer todas as refeições do dia, desde o café da manhã até o almoço, até o jantar. Aí começou a ter um lanchinho no meio entre almoço e café da manhã, depois passou a ter lanchinho entre almoço e jantar. Então, ao invés de 2, 3 refeições, passaram a fazer 5 ou 6 refeições. E isso foi virando uma bola de neve, né? As pessoas começaram a aumentar o peso, as pessoas começaram a dormir mal, porque aí não tinha atividade física, não tinha rotina do trabalho. Então, a qualidade de sono piorou muito. Junto com isso, veio todos os sintomas emocionais de transtorno de ansiedade ou de depressão. Então, tudo isso foi acarretando N problemas, né? Eu acho que a pandemia foi, de fato, algo que a gente tem que tomar, assim, por exemplo, e tentar fazer coisas diferentes ao que a gente fez naquele período. Retomar as nossas atividades, entender que a rotina ela é muito benéfica. A gente tem que ter uma rotina de alimentação regular e regrada, saudável. Não é a quantidade de coisas que você come, mas a qualidade de coisas que você come. E principalmente, né, voltar para o exercício físico. Ainda que você não volte para a academia, é necessário, é importantíssimo que você retome, tenha aí uma quantidade de exercício físico na sua semana, que passe aí de 3 a 5, 6 vezes na semana, porque se não for assim, todo mundo, além dos problemas físicos de engordar
de ganhar peso, a gente também vai desenvolver os problemas emocionais, né? A saúde mental, eu acho que ela nunca foi também tão falada e tão repercutida como agora, né? Nesse período pandemia. Então, é muito importante. Essas lives, elas vieram para isso, para tentar combater justamente isso. O medo das pessoas que ainda não voltaram para a academia. E eu tive exemplos de alunos que voltaram para a academia e passaram uma semana lá dentro e voltaram a fazer aula em casa. Falaram, olha, academia não dá, tem muita gente e eu não estou dando mais conta de tanto movimento. Quero continuar treinando na... Então, essas lives, elas vieram para isso, para incluir. Ou se acostumou a fazer Para mim exercício você em travou casa, um talvez pouquinho. travei. Voltou. Voltou? Travou e já voltou. Não, tranquilo. E Ah, de repente travou de... criar. Voltou. Travou de novo, Érica. Bom, para mim a Érica tá travada. Não sei se é só para mim, se eu tô travada aí para todo mundo. Caiu. Gente, acontece, a Érica caiu. Vou colocar. Às vezes acontece de cair até as duas, mas por enquanto só a Érica tem Pronto? caído. Voltou? É normal, Tá bom, já viu? te chamei de novo. Eu falo que vai caindo, É mas a isso aí. gente vai colocando e A rapidinho. gente aguarda um pouquinho, é isso aí. E Tem retoma. um aluno meu que falou assim que ele chegou a treinar com freio de disco do carro de cimento. Meu Deus, é isso Olha a aí. criatividade. E falou assim É, que tocou nesse ponto que acho que é super importante, né? Que é o que você estava falando, da importância da atividade física também para a saúde mental, né, para o é, psicológico. Eu tive esse momento que eu acho que muitas pessoas tiveram de assim, bom, pandemia, estamos fechados em casa, né? E eu tive uma preocupação que foi assim, além nós, né? Eu tive uma preocupação com meu filho pequeno, que eu falei assim, bom, eu preciso ocupar o tempo dele, ocupar a cabeça, não tem aula, eu preciso fazer alguma coisa, né? Para que ele não sinta, né, assim, sim. psicologicamente, mentalmente. E aí, nos primeiros dias, eu falo que é uma coisa que acho que todo mundo fez, que foi para a cozinha fazer bolo. A gente, É a gente, verdade. a gente foi para a cozinha fazer bolo, fazer doce, enfim, inventava umas coisas assim. Só que chegou num ponto que eu falei, bom, se a pandemia vai continuar, não dá para você ficar indo para a cozinha todo dia fazer doce, fazer bolo, a gente precisa encontrar outras Sim. maneiras. E eu fiz isso que você comentou. Eu comecei uma maneira de lidar com a minha ansiedade, né? E de prevenir que também chegasse até o meu filho, foi a gente começar a fazer exercícios no fundo de casa, principalmente durante o lockdown que a gente viveu aqui em Dracena, É, né? E assim, eu sim. tenho um quintal com grama e eu já tinha tapetinhos de yoga. Eu tinha assim, ó, eu tinha um elástico, um pezinho de 3 quilos, acho que dois de 5 e comprei uma corda na internet. E com isso Certo. eu fui me virando durante meses. E foi legal porque, assim, É, a hora que a gente estava ali no fundo, é o momento que meu filho também estava. Então, eu ensinei ele a pular corda, por isso. exemplo, né? Então, era o Ah, momento em que que a gente se bacana. movimentava. Então, foi a maneira que eu encontrei, tanto assim, de me manter ativa durante um período mesmo que fechado em casa, e de também Sim. ocupar o tempo das crianças, né? Porque, infelizmente, eu acho que repercutiu não só nos adultos, repercutiu muito nas crianças o ganho de peso, né? E de uma Eu maneira acho muito. assustadora. É, é isso A Jaque aí. está fazendo umas perguntinhas, como está entrando pessoas, está pulando. Ela tinha feito uma É, pergunta sobre se era normal ganhar peso na pandemia, né? E aí, para essa pergunta, né, eu vou falar a minha resposta aí. Eu não sei se a gente pode falar normal, eu acho que foi comum, né? Mas normal não, porque normal, a é, partir do momento que você sai da sua rotina, que você está ganhando peso, né, de uma forma não intencional, que não seja necessária,
Normal não é. Acho que a gente pode falar que foi muito comum, né? Mas não normal. Isso. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta. A Jaqueline falou: temos que nos preocupar quando ganhamos quantos quilos? É uma Não, pergunta, fica à vontade. não dá pra gente falar assim, ganhou um, ganhou dois. Mas assim, eu acho que 1 a 2 quilos, né? Pensando aí em adultos, não é. Acho que talvez foi comum nesse primeiro momento. Eu acho que acima disso aí, acima de 5, 10% do peso corporal, talvez acima de 3, 4 quilos, isso já vai repercutir, isso já vai ser prejudicial, né, para a saúde. Crianças, eu acho que até talvez menos que isso, assim. Eu cheguei a atender pacientes da idade do meu filho, de 6, 7 anos, que ganham 10 quilos em menos de um ano. Imagina o que isso é É, para uma criança que deveria pesar 25, 30 e estava pesando 40, né? é isso aí. Mas eu acho eu acho que você, né, talvez aí como personal também pode falar que isso acaba repercutindo porque é uma sobrecarga de peso que vai influenciar em tudo, na parte muscular, né? Exatamente. Isso. Eu ia falar justamente disso, assim. Na verdade, quando se preocupar com o ganho de peso, não existe um número, né? Mas se a gente for pensar que ganhar 1 quilo por mês ao longo de 12 meses, são 12 quilos. Então, quando se preocupar? A todo momento. Você ganhar peso é uma questão de preocupação, sempre. Né? A gente tem que buscar se manter aí numa rotina de um peso estabilizado, porque ao longo dos anos a gente sabe que com a idade o peso ele vai de fato aumentar por N fatores, inclusive metabolismo, que é o principal deles, né? A idade vai avançando, em contrapartida, metabolismo vai diminuindo, e para a gente conseguir se manter no peso, você tem que fazer mais exercício físico, tem que comer cada vez menos, assim, mais coisas regradinhas, né? Algumas coisas você vai até deixando de comer para conseguir se manter. E o problema de tudo isso é que também vem os problemas adjacentes, né? Com o aumento de peso, que é problemas cardíacos, problemas com hipertensão, problemas articulares, problemas musculares e por aí afora, né? Vem a osteoporose, vem tudo isso. Então, assim, a gente não pode deixar esse ganho de peso de 1 quilo ou 2 quilos, que seja no mês, é normal. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que, de fato, prestar muita atenção nisso, porque ao longo do tempo, talvez para um mês apenas, não seja tão ruim, desde que você corra atrás do prejuízo imediatamente. Porque ao longo de 12 meses, 1 quilo só por mês são 12 quilos ao longo de um ano. Então, eu acho que as pessoas conscientizaram disso somente agora. Eu tive exemplos de clientes que, claro que assim, uma foi por conta de um problema de saúde mesmo, ela foi ganhando 1, 2, 3 quilos, de repente foram 12 quilos, de repente foram 22 quilos, e aí ela foi para o médico e falou, não está normal, descobriu que desenvolveu um problema sério, então esse é um caso específico. Mas houve também pessoas que simplesmente ganharam 5, 6, 7 quilos ao longo de 3 meses. Então é um absurdo, assim, né? Foi muito rápido. O fazer o bolo todos os dias para o café da tarde acabou refletindo nisso. Todo mundo virou padeiro, né? Na pandemia. Todo mundo aprendeu a fazer bolo, fazer pão. Todo mundo virou gourmet, né? A cozinha ficou gourmetizada. Eram jantares todas as noites, eram almoços recheados. Então todo mundo entendeu que isso não podia ser rotina. Você sabe que, assim, o fato das pessoas irem para a cozinha, né, se arriscarem mais, começarem a cozinhar, começarem a se envolver ali dentro da cozinha, isso é bom, porque, assim, muita gente dependia de restaurante, fast food. Então, o fato de você ir para a cozinha, se aproximar, aprender um pouco a cozinhar, isso é algo benéfico, né? O problema é que as pessoas foram, né, bolos, coisas mais gordurosas. E esse tempo que a pandemia trouxe de você conseguir sentar, fazer refeição com o seu marido, com os pais, com os filhos, isso eu também acho que foi muito importante, né? A Érica, para mim, tá travada. Não sei se você tá me ouvindo, Érica.
Quando ela fica muito. Aí, travou. Aí, Conectamos? voltou. Eu Aí, estava falando, não sei se ótimo. você conseguiu ouvir o que eu estava falando, que eu falei assim, que o fato das pessoas Eu começarem. te ouço bem. É, e Aham. então assim, o começar a ir para a cozinha, eu acho que teve um lado bom das pessoas. Não tá me ouvindo? A Priscila falou que não tá me ouvindo? Tô. É? Eu tô te ouvindo bem Ah, tá, aqui. ela falou que voltou. Então, acho que isso foi uma coisa muito importante, né? Até a Priscila aí que tá falando, cozinhar é uma terapia. E eu acho que assim, muitas pessoas que não se arriscavam na cozinha, que dependiam de restaurante, fast food, acabaram tendo que, não, vamos lá, eu preciso aprender a fazer o básico. E eu acho que isso é um lado bom, porque você Sim, aprender a cozinhar o mínimo possível te dá uma certa autonomia. E eu acho que esse tempo que a gente teve de fazer certo. as refeições com pais, filhos, né, com companheiro, eu acho que isso também é um lado positivo. O problema foi que as refeições acabaram ficando, né, muito Isso. desbalanceadas. A Priscila falou aqui assim É que exatamente isso. cozinhar é uma terapia, né, para ela e para mim também. É. Eu tenho essa relação assim com a cozinha. E você também, eu já vi que você manda bem na cozinha com umas Eu adoro receitinhas. cozinha, Eu adoro, gente. eu Eu assim, adoro tinha cozinhar. momentos que eu ia realmente para a cozinha, e eu falo que a cozinha é uma terapia que a gente Aham. conseguiu colocar em casa de uma maneira que fosse um prazer. Então, aqui em casa, a gente vai para a cozinha, principalmente final de Exatamente. semana, com música ligada, para tornar aquilo um momento de É. prazer. Porque, assim, o prazer em si não é só o Ah, que alimento que você maravilha. vai comer, mas todo ao redor, né? E então, acho que Exatamente isso, eu concordo. tem uma questão que teve aqui, que também eu acho um ponto bem legal para a gente conversar, que foi, eu não sei se eu vou achar Aham. agora. Não estou achando, mas era mais ou menos assim, da importância, né, do estímulo dos casais começarem essa mudança aí de estilo de vida, fazer atividade física. Então, acho que falando um pouquinho sobre isso, O né? mais importante. E eu É acho que exatamente é um esse o ponto assim, ponto. Eu acho crucial. Ele falou a respeito de que como motivar o outro, né? Eu acho que quando exatamente. você consegue entrar Aham. numa atividade física, melhorar seus hábitos, estilo de vida, e quando você e seu parceiro, né, têm esse compromisso, eu acho que facilita muito, né? Eu acho que Totalmente. você tem um apoio, você tem um estímulo. Isso É, eu vejo assim, quando eu atendo muitos casais. E eu vejo que a coisa sim, flui, porque você tem alguém ali te estimulando, você sabe que você tem um compromisso ali, o isso. outro também tem o mesmo compromisso, os dois têm o mesmo objetivo, né? E eu acho que isso é uma coisa que funciona muito bem. Exatamente. No meu caso, foi exatamente isso. O migrar para atender esses alunos nas suas residências estimulou a família toda a fazer exercício. O marido, quando era o marido que treinava, estimulou a esposa, quando a esposa que treinava, estimulou o marido, e muitas vezes aconteceu também de ter pessoas que moram com os pais ainda, e até os pais começaram a fazer exercício. Então, hoje eu tenho senhores aí de 65, de 79, então, e é uma gracinha, porque todo mundo está fazendo exercício junto. Então, nesse ponto, foi extremamente benéfico. E eu vi uma perguntinha aqui também, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, que eu achei bem relevante. Ó, quais as características físicos e emocionais das pessoas que ganharam peso? Nossa, são muitos. Começa justamente por esses transtornos que a gente falou, emocionais aí, né, de desenvolverem depressão, de desenvolverem síndrome de ansiedade, baixa autoestima, E é né? uma Isso bola acho de que neve, foi né? Porque uma daí a mulher dica. ganha peso e vai piorando a autoestima, né? Então, acaba Exatamente isso. intensificando esses problemas emocionais, às vezes o ganho de peso, né? Exatamente isso. E aí ela começa a se punir também, né? Então tem a autopunição justamente por ter ganhado peso, então ela se sente, porque eu tô feia, porque não sei o quê, e aí vem a falta de vontade de fazer exercício físico, vem a falta de vontade de se arrumar,
né? Quantas pessoas deixaram de fazer unha, fazer o cabelo, enfim. Então, essa autopunição também aconteceu muito. Então, isso é um desses aspectos emocionais aí, né? Os aspectos físicos, a gente já falou, mas volto a reiterar aqui, os problemas com saúde debilitada, né? Apareceram problemas articulares, problemas musculares, doenças físicas, né? Doenças crônicas do tipo hipertensão aumentou, quem tinha problema de estômago, enfim, tudo foi aumentando, né, com essas questões da falta de rotina, né, para a pessoa que estava em casa na pandemia. Tudo isso gerou o ganho de peso, tudo isso gerou todos esses problemas que a gente viu aí ao longo do tempo. Então, é fundamental, é essencial a gente recuperar mesmo toda esse nosso equilíbrio, que eu acho que é muito isso, né? É você recuperar o seu equilíbrio e voltar a se cuidar, fazer exercício, cuidar da alimentação. Claro que teve muitas coisas boas do poder estar em casa com a família, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que retomar aí esses exercícios diários. E até as lives elas acontecem por isso, porque eu quero fazer com que as pessoas venham fazer exercício físico, ainda que elas tenham objeções do tipo, mas é muito cedo, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu preciso cuidar do meu filho, mandar para a escola, eu não tenho dinheiro porque a pandemia me deixou, sei lá, né, com problemas financeiros também. Então, essas lives, elas vieram para isso, para que a gente entenda que é possível, sim, você fazer exercício em casa, com segurança, né? Porque você vai estar dentro da sua casa, fora de ambientes contaminados, para quem acha que academia é um problema. Para quem diz que não tem tempo, essas lives elas são às 6 e 7 da manhã. Então, como é que a pessoa não tem tempo de fazer aula às 6 e 7 da E manhã? mesmo que ela não Acorda faça mais às seis, cedo. as lives ficam salvas, né? Ficam Então, salvas em todos os canais digitais, no canal do YouTube, no Facebook, inclusive eu abri uma fanpage de Facebook para deixar tudo isso não é salvo uma, lá e tem interessantes que tem lá na fanpage apenas. é uma coisa que a pessoa não conseguiu fazer às 6 da manhã, ela tem acesso ao longo do dia, né? Exatamente. Então, assim, claro, a gente entende que tem muitas coisas envolvidas na pandemia, mas realmente, eu acho que se você coloca aí algumas metas, se você começa a se disciplinar, eu acho que é viável, né? Você mudar seus hábitos, mudar seu estilo de vida. Então, acho que a atividade física ela vai entrar assim como um fator muito importante no tratamento da ansiedade, depressão, né? Melhorar a autoestima. Isso, Enfim, eu acho que com toda certeza. eu acho Eu, que eu, a acho, eu gente, acho que isso é chave mesmo. eu acho que a São gente teve três pilares, né? Na um verdade. ponto, a gente teve um ponto que foi assim, ao mesmo tempo que as pessoas começaram a deixar de fazer atividade física, a gente começou a ver o crescimento da pandemia e começaram a sair os estudos mostrando que justamente quem estava ativo, quem estava se exercitando, né, estava conseguindo se recuperar melhor Exatamente. do Covid, estava conseguindo ter um melhor prognóstico, né? E então, assim, Exatamente. ficou assim, cada vez mais evidente o benefício da atividade física e as pessoas deixando de fazer atividade física, né? Então teve que ter até um movimento, Exatamente isso. né? Em torno, desde o Ministério da Saúde e governo, tipo assim, não, vamos se exercitar, peraí, vamos arrumar maneiras, porque viu que estava se tornando Sim, uma situação muito perigosa, né, para a saúde das pessoas. sim. Você sabe que tem um estudo mundial que foi feito, e esse estudo ele foi feito pela internet com 25 países a respeito do ganho de peso na pandemia. Foi feito até por uma universidade americana. O Brasil foi o país campeão no ganho de peso. A gente teve lockdowns muito grandes, né? A gente teve essa quebra de rotina de todo mundo por muito tempo. Então, o país que mais aumentou peso foi o Brasil. Todo mundo ganhou, em média, é um dado estatístico mesmo, 3 quilos. Mais de Nossa. 20% da população. Então, isso é muito, né? É muito. A gente não está falando aqui de uma pandemia, de um lockdown de 15 dias, a gente está falando de um lockdown que durou 6 meses.
Estado de São Paulo, pelo menos, foram 6 meses de lockdown. Então, uma coisa assim Fora que a pandemia terrível, já que a gente está há precisou mais de se um ano e meio reinventar. aí, né? Isso, exatamente. A gente precisou se reinventar. As academias ficaram fechadas até novembro do ano passado. Então, praticamente um ano, né, que a gente conseguiu aí retar. Porque a gente teve muito senso e conseguiu fazer as coisas também de uma forma, né? O treino em casa, enfim, a gente conseguiu voltar a treinar de outras formas. Mas legalmente as academias ficaram fechadas muito tempo. Retomamos as atividades em novembro e em dezembro fechou novamente, ficou até março, abril fechado. Então foi assim uma loucura para a gente aqui no estado de São Paulo, né? Mas graças a Deus, acredito que agora, com a vacinação aí chegando também, acho que todo mundo aprendeu. O remédio amargo foi realmente muito difícil. Então, a gente está retomando as atividades agora. Eu acho que isso aqui é o mais importante mesmo. Uhum. Com certeza. Acho que falando um pouquinho aí da parte de alimentação, né, que também é uma coisa recorrente, Uhum. então acho que a alimentação também as pessoas mudaram muito, e outro dia eu fui convidada para participar de um grupo e me questionaram muito assim, eu sou muito ansioso, né? Eu quero beliscar o tempo todo, o que que eu faço, né? Que é uma das consequências da ansiedade, Uhum. né? A fome excessiva, né? A fome emocional que a gente costuma falar também, né? Porque a gente tem a fome física e Isso, a fome emocional. A fome física, ela é bem fácil, isso. assim, de perceber, porque a fome física, ela não é muito seletiva, né? A fome física você sente aquele estômago roncando, você sente, às vezes, um pouquinho de dor de cabeça. Quando eu falo não é seletivo, se você está com fome, você vai comer o que tiver ali disponível. Você não tem fome de um certo alimento, né? E a fome emocional é Exatamente. uma coisa que aflorou muito. Então, quando a gente fala fome emocional, é aquela fome que vem de uma forma muito intensa, é uma fome específica, normalmente assim, eu quero um bolo, eu quero um doce, eu quero alimentos que são mais assim, palatáveis no sentido de terem um pouquinho de gordura ou de açúcar, que vão trazer essa sensação de bem-estar, né? E as pessoas me Sim. questionam muito, mas e aí, o que que eu faço, né, em relação a essa vontade aí de beliscar? Tem duas coisas que eu sempre comento, né? O que o pessoal já está acostumado, né? Então, prestar atenção no tipo de fome, né? Tentar estar bem alimentado também é um ponto muito importante, vou voltar a falar disso. Mas eu gosto de dar algumas dicas também, né? Eu falo que são snacks estratégicos, né? Porque assim, tem momentos que você está Uhum. ansioso. Você está ansioso, você quer beliscar, tá, e aí? Mas aí o que que eu faço? Eu já sei que eu posso fazer atividade física, eu já sei que eu tenho que lidar, entender essa fome, mas e aí? Eu gosto de dar algumas ideias de snacks estratégicos, né? Para que a pessoa, pelo menos assim, Uhum. nas horas ali que, né, tá com essa ansiedade, tá com vontade, consiga pelo menos fazer escolhas ali um pouco mais saudáveis. E aí, acho que algumas opções aí pipoca, eu falo que é um snack super estratégico, na hora que você tá com vontade de beliscar, né? Aqueles chipzinhos. Sou apaixonada por pipoca. Aqui, Eu sou a louca da meu pipoca. filho ama Eu pipoca amo também. pipoca. E eu falo que é uma coisa super legal, porque assim, a pipoca, na hora que você tá ansiosa, é uma coisa que você vai mastigar, é uma coisa gostosa. E não vai ser um alimento super calórico, né? Vai ter fibras ali na composição. Então, eu gosto muito de falar assim, de colocar a pipoca, principalmente para meus pacientes ansiosos, eu coloco a pipoca como uma estratégia de snack, assim, né? Já que tá todo mundo em casa, você consegue, É. às vezes, estar trabalhando e colocar uma pipoca ali no lanche da tarde, no lanche da noite, né? Não sei se você já fez, que eu sei que Isso. você faz várias receitas, mas chips de raiz, batata Aham. doce, mandioca, beterraba, Já cenoura, adoro. E é uma delícia esses Adoro chips e acho também. assim super. É uma alternativa maravilhosa. Faço no forno e tal, é muito Você sabe que gostoso. meu filho, por exemplo, É uma não come alternativa que eu uso beterraba, muito. mas os chips de beterraba ele gosta. E é um snack Aham. gostoso, é um snack nutritivo, igual você falou, faz no forno. A ideia é essa, né? A gente Sim, procurar maneiras de é tornar, maravilhoso. tornar esses lanchinhos, esses snacks, esses momentos em que você quer um aperitivo, em que você quer beliscar. Então, que você consiga colocar alguma coisa que vai ter ali um valor nutricional melhor, né? Então, eu acho que esses É. snacks, Você sabe que eu uso inhame, eu uso cará, eu uso beterraba, batata doce, enfim, coisas que normalmente a gente não dá muito, né? Você vê
um cará no supermercado, você fala, gente, que E isso? coisas que E é normalmente delicioso a de gente comer, não né? comeria cozido no meio da tarde. A nossa cultura aqui não comeria uma batata doce no Isso. meio da tarde, né? A gente sabe que tem culturas que usam. É. Mas, por exemplo, se você faz na forma de chips, assadinho, na air fryer, e você coloca isso como um snack, é uma coisa super gostosa, diferente, né? E aí, por exemplo, o pessoal que já Sim, gosta mais do sim. doce, você consegue fazer com banana também. Os chipzinhos de banana, coloca uma canela ali, né? Maravilhoso. Coloca uma canela, Um óleo é de isso, é isso. coco. Coloca uma canela, sensacional. Porque as pessoas têm É muito uma essa questão também delícia do mesmo. doce. Então você consegue fazer até com banana, né? Com frutas variadas, as frutas desidratadas. Mas esse tipezinho de banana também é um sucesso. Ele fica muito gostoso. Você consegue É, ir temperando ele ali da maneira que, né, que mais te apetece. Então, eu acho também sim, eu acho que é uma alternativa aí, que não tem muita desculpa para até para a gente evitar os ultraprocessados, industrializados, né? Então que a gente consiga colocar com algumas certeza. coisas. Deixa eu ver o que mais desses Eu acho que, snacks. Ah, não, eu ia falar que eu acho que o pior vilão hoje, né, de qualquer dieta são esses alimentos, né, os ultraprocessados. E às vezes a gente come e nem se dá conta que está comendo isso. Você simplesmente pega porque é gostoso, é saboroso, mas você não se dá conta que é um alimento pobre, né, em qualidade nutricional e extremamente maléfico para a saúde, né? Ultraprocessado, industrializado, essas comidas prontas que vêm numa caixinha, tudo isso a gente deveria olhar com outros olhos, né? Infelizmente as pessoas não têm essa ideia e essa cultura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que prestar bastante atenção mesmo. Tudo que é natural, tudo que aí acho é que da terra, a gente tem mais saúde, com né? certeza. Então, acho que os meus pacientes reclamam muito assim de falta de criatividade, né? E aí, aproveitando, eu tenho depois alguns e-books também no meu Instagram, quando entra ali no Linktree, e tem lá, tem e-books de doces, tem um e-books, eu acho, de como introduzir legumes na alimentação, né? Então, tem algumas ideias. Claro que a Bacana. gente sabe que tem dia que você fica um pouco sem ideias na cozinha, né? Mas eu falo assim para meus pacientes, você tá sem ideia na cozinha? Entra no YouTube, digita lá cenoura. Você vai achar tanta receita diferente e legal, sabe? E tem muita coisa Não legal, é assim. fácil. Às vezes você tá totalmente sem criatividade, você entra e fala, pô, ó que Não é legal, ó fácil. quanta coisa aí disponível, né? E É isso eu aí. adoro, vira e mexe eu faço isso. Eu tenho um alimento em casa e falo, não, peraí, vamos lá, eu vou pro YouTube. O que que dá para eu fazer com esse alimento, assim? Então, coisas que você consegue fazer uma refeição super prazerosa, gostoso, mas saudável, né? Então, uma coisa que eu amo fazer aqui em casa, por exemplo, Sim, berinjela. Canelone de berinjela, lasanha de berinjela. Gente, dá para fazer berinjela de mil maneiras diferentes, assim, dá. né? Dá mesmo. Eu adoro berinjela também, acho super versátil, acho que tem receitas incríveis de todas as partes do mundo. Vamos tricotar um pouco aqui. Já comeu aquela shakshuka? Hum, É maravilhoso shakshuka, aquilo. não. Não, shakshuka, é. Que Depois eu legal. te passo a receita, uma receita sensacional, é maravilhoso. É uma comida, eu não tenho aqui Não é certeza árabe? de onde ela foi criada, eu não sei se Grécia, se. Então, tem o jeito sírio de fazer, mas ela Hum. não foi criada na Síria, mas tem que fazer. Mas enfim, tem coisas deliciosas. É aquela é uma saladinha, inclusive, também não lembro o nome aqui agora, estou pensando em outras coisas, mas depois a gente tricota um pouquinho, eu te A faço umas gente troca as receitas bem legais receitas, se for o caso, de berinjela. quem quiser as receitas, a gente posta também depois nos stories, né? Isso aí, isso aí. Mas eu tô. E tem uma berinjela do Jamie Oliver que é sensacional. Vai um pouquinho de molho inglês, vai um pouquinho de amendoim em cima. É uma berinjela teriyaki que é sensacional. Ai, que delícia! Vale a pena. A Jaque falou que tá com fome. Mas é Eu isso. não tô, porque eu acabei de comer antes de vir pra live, porque eu sei que se começa a falar de comida também, eu fico assim, eu vou perdendo até o É um humor. gatilho. E acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente pensa em ansiedade, nesse querer beliscar, né? Eu também falo que é importante que, principalmente nas principais refeições, a gente esteja bem alimentado, porque se você faz, né, um almoço ali completo, né,
com porções variadas, verduras, legumes, carboidratos, proteínas, enfim. A Aham. chance de você passar a tarde inteira beliscando, ansioso, querendo comer, é menor você estando melhor alimentado, né? E esse é um erro que a gente comentou na outra live, que muitas mulheres fazem, de repente, tirar completamente carboidrato, né? E isso, para quem tem ansiedade, Isso, para quem tem compulsão, né? Isso pode piorar, porque às vezes você quer piora comer uma muito. alface com frango É. grelhado no almoço, isso vai te dar toda uma fome real, né? E ansiedade ao longo do É, dia. até porque o cérebro, ele precisa do carboidrato, né? A gente precisa do açúcar do macarrão ou do açúcar da própria cenoura, né? Que vai se transformar em açúcar lá no nosso organismo. E esse tipo de açúcar, o carboidrato desses alimentos, eles são essenciais para as nossas funções cerebrais, além das funções musculares. Está todo mundo tão habituado hoje com essa onda, né? Gominhos no abdômen, que todo mundo se preocupa apenas em comer proteína porque acha que é isso que vai formar o músculo. E não é assim. O músculo também é formado por carboidrato. Você precisa do carboidrato para muitas funções cerebrais também. Então é muito errado tirar 100% mesmo. Acho que ter uma alimentação equilibrada aí, eu acho que já vai contribuir muito para evitar esse ganho de peso, né? E até para reverter. Ó, tem uma informação aqui do Anthony, meu aluno. Ele falou que deu um É, Google para você, é é. shakshuka, é esse o nome do prato? Ah, Ele é da muito bem, Argélia. é isso mesmo o nome. Ah, A legal. gente, Ó, é a gente, bacana. Gostei de saber. Eu lembro que era de algum lugar assim, Oriente Médio, mas não era necessariamente da Síria. aham, Eu lembrava disso apenas, mas que bom. Muito obrigada, Anthony. um Isso prato aí. aí da Concluo. Argélia. Eu estava até dando para essa turma, não é a minha matéria na faculdade, tá? Mas eu estava substituindo uma Aham. professora e dei algumas aulas para essa turma de gastronomia. E é uma aula que eu adorei dar, de você entender da onde que vem cada, né, cada prato, de cada cultura. É, Nossa, sim. é demais, assim. Gostei bastante de te dar essas aulas aí. Ah, Foram só bacana. algumas aulas, acho que umas 4 aulas só que eu dei para o pessoal, mas é muito interessante, assim, acho que para quem gosta de cozinhar, para quem gosta aí, né, de culinária, foi muito É. gostoso. Eu tenho esses guias todos, assim, eu adoro esses guias, tipo Revista Caras, que lança 12, 15 exemplares, né, de a cozinha de todos os países e tal. Eu adoro isso, eu tenho vários, assim. Legal. Tenho até Rita Lobo lá na E minha eu estante, ia falar eu da Rita adoro. Lobo agora. Eu Adoro ia falar, cozinhar. gente, Rita Lobo, ela é demais, Ela assim. é Não só os sensacional. livros, Ela é mas você vai no sensacional, YouTube. maravilhosa. Justamente quando eu tô assim, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma berinjela, o que que eu vou fazer? Eu digito lá, Rita Lobo berinjela. Gente, aparece várias receitas do que você consegue fazer. Fica a dica para quem não tem É isso aí. criatividade. Vai no YouTube, escreve o nome da abobrinha Rita Lobo. Vai aparecer um monte de receitas assim. E ela fala, eu acho muito legal a maneira como ela Exatamente. cozinha de uma maneira assim simples, né? Viviane, ó, você está falando aqui. Exatamente, está falando aqui, ó. Tem duas versões, parece. Tem sim. A Rita Lobo, inclusive, ensina lá. Tem a versão também com abobrinha. Tem uma versão do Marrocos aí, se não me engano, e tem a versão grega, que é um pouquinho diferente, mas tem sim. Tem essas versões todas, vale a pena olhar lá que é gostoso. A Jaque. Olá, Jaque, ó. Ah. Como fazer essas receitas com baixa caloria? É fácil, é simples. É. Dá um Google. Mas, ó, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto, eu já falei que eu não gosto muito de carnes, mas eu gosto de massas. Então, por exemplo, eu Uhum. amo na minha casa todo final de semana tem algum tipo de macarrão. Mas não macarrão com carne moída, mas assim, macarrão com legumes, macarrão com molho pesto, macarrão, sabe? Gente, eu amo. Eu tenho É. um chefe, que eu não sei o nome dele agora, eu acho que ele é europeu, que eu sigo no Aham. Instagram, e ele faz cada macarrão com legumes, até macarrão com quiabo, berinjela, sabe? Com coisas assim que são demais. É isso aí. E eu recorro muito a isso que eu É isso falei. aí. Então, por exemplo, eu gosto de fazer lasanha de berinjela, Aham. canelone com berinjela, canelone Sim. com abobrinha dá certo também. Agora, recentemente, eu não sei se você já Ah, dá experimentou super certo. o palmito pupunha.
Agora o palmito pupunha, ele vem Já, na forma de maravilhoso. macarrão já, você consegue comprar, Já e na vi, forma já de vi. lasanha. E o palmito pupunha, além dele ser muito saboroso, né, tem um sabor sutil ali, ele é super baixo em calorias. Então, outro dia eu tava com uma vontade de comer um macarrão à noite, assim, sabe? Um prato de macarrão mesmo à noite, e Aham. era um dia durante a semana. E aí eu fui no mercado e eu achei esse macarrão de pupunha. E é baixíssima a caloria, além de ser rico em fibras, nutritivo. E aí eu fiz um molho super gostoso e fiz um macarrão de pupunha à noite. Então, uma Aham. refeição super leve, baixa em calorias. Você consegue agregar legumes ali, né? Aham. Pupunha você acha também na forma de massa para fazer uma lasanha. Então, eu acho que tudo dá para se adaptar, né? E não que você não possa comer um macarrão, mas, por exemplo, eu sempre costumo Sim. incrementar os meus macarrões com vários legumes, com verduras, né? Então, tentar fazer essas associações, eu acho que isso é uma coisa que já ajuda. Ela falou a respeito do óleo também, né? Eu. Isso é o que eu ia falar agora. Eu acho que é exatamente isso. Como fazer essas receitas com baixa caloria. Primeiro, óleo eu na minha cozinha eu não utilizo. Eu uso azeite sempre. Uhum. Então eu acho que cozinhar com azeite já é uma grande coisa, uma diferença. Segundo, sal, pouquíssimo, mas muito pouco mesmo. Acho que o brasileiro consome muito sal no geral, então a gente tem também todos esses problemas aí de retenção líquida, né? Então tem tudo isso também que infelizmente o sal agrega. Então eu uso pouquíssimo sal. Outra coisa que a gente pode fazer para deixar uma receita com baixas calorias, temperos naturais. Nunca use tempero pronto. Usa limão, raspas de limão, usa alho, usa cebola, tudo isso bem douradinho, não fica com gosto ruim ou com sabor muito forte. Salsinha, cebolinha. Então a gente tem muito tempero na nossa cozinha que você consegue dar sabor aos alimentos sem necessariamente usar coisas prontas, esses temperos prontos, ou muito sal, ou essas coisas. Então, começa por aí. Como fazer as receitas de forma com baixa caloria? Tenta essas dicas. Tá? Começa a utilizar menos sal, usa produtos naturais para temperar as coisas. Então, salsinhas, ervas aromáticas, a gente tem muitas no Brasil, então vale muito a pena investir nessas coisas. A, Respondido? a Priscila até comentou aqui a respeito do yakisoba, né? Que é uma preparação que sempre vai Sim, bastante legumes, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um sim, macarrão, pode fazer na forma de um yakisoba. Ou, por exemplo, o frango xadrez, né? Você coloca ali o frango, e aí você já consegue colocar uma variedade de legumes ali dentro, né? Não sei se o pessoal isso, conhece, exatamente. provavelmente você conhece, mas no lugar do shoyu existe o coco amino. Você deve conhecer, né? Conheço, conheço. Eu, na verdade, Travou. eu não me dou muito bem com shoyu. Então, shoyu é uma coisa que eu nunca uso, para te falar a verdade. Mas você conhece o coco aminos? Voltei? Voltou, conhece o coco? Conheço, conheço, E para conheço. quem quer É aquele, muito bom, muito saboroso. para quem quer aquele saborzinho, né, ali do shoyu, o coco aminos é uma substituição Isso. super viável, né, bem mais natural, feito a partir do É, coco ali, sem sódio, né, sim, sem compostos artificiais. Então, também acho que hoje em dia, apesar da gente ter muitos alimentos industrializados e ultraprocessados ruins, a gente tem alguns alimentos industrializados que eu falo que podem ser usados, né? Desde que a gente saiba ler rótulo, né? Então, por exemplo, acho que um alimento que exatamente. um alimento que eu uso em casa e que eu oriento as pessoas a substituírem a massa de tomate, por exemplo, pelo próprio tomate pelado, ou hoje em dia tem bastante passata rústica, né? Então nada mais é do que Sim, tomate, não tem sim. mais nada, né? Não tem sal, não tem mais nada. Então também Ah, eu acho que talvez aprender a ler rótulos, na hora de fazer compra, né, de coisas industrializadas, pensar nessas opções que são mais inteligentes, saudáveis, né, com o mínimo de ingredientes possíveis. Então uma coisa que eu uso muito na minha cozinha industrializada é a é, passata rústica ou tomate pelado, porque realmente, assim, fazer molho de tomate caseiro, você tem que ter um tempo ali. Então, eu sempre procuro algo sim. que tenha só tomate no rótulo, mais nada. E depois que você se acostuma, gente, é difícil se acostumar com molho Ah, de legal. tomate. É diferente o sabor, né? O tomate pelado ou Né, passata rústica, que é completamente. só o tomate ali cozido, batido, ele tem o sabor mais intenso, ele é mais grosso, você tempera da sua maneira, Exatamente. né?
Acho que se, É isso acho que aí. se, Ó, ah, eu recebi umas perguntas aqui vamos lá. via Instagram e deixa eu compartilhar aqui com você, ó. Quantos dias eu tenho que treinar para perder peso? Gente, é o seguinte, é treinar todo dia, basicamente. Mas quantos dias para perder peso? É assim, varia de 3 a 7. 3 seria o mínimo. E se você treinar muito pesado, uma musculação muito forte, um exercício muito intenso, de altíssima intensidade, crossfit, HIIT, enfim, você até pode treinar dia sim, dia não, né? 3 vezes por semana. Agora, se for um treino mais leve, menos intenso, então 7 dias, tá? Não tem muito para onde correr. Perda de peso especificamente, a gente tem que treinar mesmo, tá? Tem que comer bem, tem que se alimentar bem, de forma saudável e tem que treinar direito também, tá? Tem que treinar bem. E uma outra aqui é a respeito do efeito platô. A gente sabe que o efeito platô é muito comum aí na alimentação, né? Quem está de dieta. E ela está perguntando aqui se existe também o efeito platô nos exercícios. Não é exatamente esse nome que a gente usa, né? Na verdade, o efeito platô ele está relacionado a várias coisas, principalmente a adaptação celular que o corpo vai sofrer. Então, assim como na alimentação a dieta ela se adapta e aí acontece o efeito platô, você tem que dar um novo choque, Uhum. né, no Mudar o organismo. estímulo, Nos né? exercícios físicos, você tem que mudar o estímulo. Nos exercícios físicos acontece a mesma coisa. Enquanto que para a saúde, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde pede para a gente treinar 150 minutos por semana, para quem quer emagrecer, por exemplo, esse valor ele já sobe muito, entre 250 a 300 minutos por semana. Então, aí uma média de 5 vezes na semana, um treino bem feito de 60 minutos seria o mais correto, tá? Então, de 5 a 6 vezes na semana. Então, o efeito platô para exercício físico, ele tem esse outro nomezinho, não é bem isso que acontece. O que acontece é uma adaptação celular, então, para isso, a gente tem que variar os estímulos. Ou você muda a intensidade, ou você muda a carga, ou você muda o volume, e com isso você evita entrar nesse efeito platô nos exercícios físicos, tá? Até porque a perda de peso a gente sabe que não é um processo linear, né, Laís? Ela acontece, ela tem vários estágios, ela acontece de uma forma muito diferente entre uma pessoa e outra. Então, essa variação, ela é extremamente importante, tá? É isso, basicamente. E aí uma outra perguntinha aqui, ó. Tô com uma colinha aqui do meu lado. A pessoa perguntou sobre quanto tempo um ectomorfo precisa fazer de descanso entre uma sessão e outra de treino. O interessante, tem até um estudo também mundial que foi feito, o descanso ele é o seguinte, entre 8 e 10 horas. Teve um estudo mundial aí, uma charge aí também falando esses últimos dias a respeito de perder peso dormindo. Eu até coloquei no meu feed a respeito disso. Teve um estudo mesmo mundial falando a respeito disso também, e o médico dizia assim que se você dormir entre 8 e 10 horas, você vai emagrecer dormindo. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nisso tudo, né? Porque não é só dormir que vai te fazer perder peso. Aí ele tinha algumas regras. E entre as regras ele falava exatamente disso que a gente está falando aqui. Você precisa dormir bem, sim, porque o sono de 8 a 10 horas você entra no sono REM, que é um sono que de fato você recupera todo o seu sistema, né, circulatório, todo o teu sistema muscular, enfim, e você gasta bastante energia porque os teus órgãos estão funcionando e eles precisam de energia para funcionar. Enfim, tirando isso, existem algumas regras. A primeira regra, você tem que treinar. E você tem que treinar pesado, porque durante o sono, o seu organismo vai se refazer de todas aquelas microlesões que ele, né, foi colocado ali à prova. A segunda regra básica, cuidar da alimentação. Então, assim, a gente vê que não tem para onde correr, né? Então, você tem que ter uma alimentação adequada. A terceira regra, se eu não me engano, era tomar água. Então, a gente tem que se hidratar e muito, entre 2,5 a 4 litros de água por dia. Então, assim, não tem, de fato, um milagre, né? Você tem que descansar, sim,
entre 8 e 10 horas, um ectomorfo, que vai treinar muito pesado, ele tem que treinar, com certeza. O ectomorfo, para quem não sabe, é uma pessoa muito magrinha, tá? Aí o mesomorfo é uma pessoa na média aí de relação peso-altura, e o endomorfo é uma pessoa com peso acima do normal. Então, o ectomorfo é uma pessoa muito magrinha. Ele precisa treinar e forte, pesado no seguinte sentido: muito peso para que ele consiga ter hipertrofia muscular, porém não com um tempo de treino muito grande. Ele não pode ficar na academia treinando 2 ou 3 horas, porque ele vai consumir a massa muscular que ele deveria estar ganhando. Então, é interessante que ele treine em média 40 a no máximo 60 minutos, mas que ele faça um bom período de descanso, que ele durma bem, que ele coma feito um leão, porque essa pessoa muito magrinha tem um metabolismo muito acelerado, então ele precisa comer muito bem, ele precisa obrigatoriamente de suplementação também, porque com certeza para ele isso faz falta. Então existem vários fatores aí que um ectomorfo precisa ter para conseguir ter hipertrofia, ganhar massa muscular, tá? Então é interessante a gente se conhecer, né, todos esses protocolos para conseguir fazer uma coisa mais direcionada para quem é ectomorfo. Só o descanso entre 8 e 10 horas, basicamente. Era isso, recebi essas 3 perguntinhas aqui. Precisava compartilhar. Eu estava querendo travar para mim. Não, travou e voltou. Eu que estou mexendo aqui na tela agora. Ótimo. Ok. Deixa eu ver o que eu ia falar aqui. Acho que só o Anthony que comentou, né? Que ele faz o ciclo de carboidrato, periodização de treino, né? Mas é isso mesmo. Acho que tanto na alimentação quanto na atividade física, o estímulo, mudar o estímulo é muito importante, né? É isso. Entendi. É isso. Sempre. Mais alguma dúvida aí? Eu tô olhando aqui só a questão do tempo, mas ninguém tirou a gente da live ainda, que eu vi que já deu. Eu falo que quando o papo é bom, a gente nem percebe o tempo passar. Já deu 1h10 de live aqui. Poxa vida, olha aí, maravilhoso. Passa voando, né? Passa muito rápido. Muito bom. Vou falar uma coisa, da próxima vez a gente tem que trazer sobre receitas, porque, por exemplo, a Priscila, né, que veio falando aqui, ela tem cursos de culinária, sabe? Então, assim, ela é nutricionista, mas tem curso de culinária, então eu acho que é um tema que o pessoal gosta muito, né, assim, de culinária. Mesmo quem não sabe tanto ali, é uma coisa que acaba empolgando o pessoal. Mas acho que no seu YouTube tem umas receitinhas que você grava, não tem? Eu já vi panqueca, eu já vi... Tem sim. Eu tô gravando algumas coisas agora. Eu gosto muito dessa linha, né? Mais para coisas naturais, do tipo cozinhar com, ervilha. Eu fiz uma salada de ervilha esses dias. Para te falar a verdade, eu não conhecia lentilha laranjada. Eu conheci esses dias e fiz uma salada com lentilha laranjada que foi assim sensacional. É um sabor completamente diferente da nossa lentilha tradicional, que ela parece mais um feijão mesmo. E onde você encontrou para comprar? Essa lentilha é sensacional. Casa de produto natural. Essa especificamente lá no Grão da Terra. Mas casa de produto natural, qualquer uma, e é uma delícia. Outra coisa que eu gosto muito, quinoa em grão, para fazer saladas, para fazer, né? Tem cuscuz marroquino, eu faço cuscuz com a quinoa, fica bem. Então, eu não sei se... Eu tô gravando aí, muita coisa. Não sei se você falou cuscuz, você falou que você faz com a quinoa, que você falou que faz cuscuz, cortou. Isso, faço com a quinoa. Eu faço com cuscuz marroquino, não sei se você já experimentou, já deve ter experimentado, né? Isso, maravilhoso, adoro. Eu adoro também. Já que faz um cuscuz marroquino, ela tá aqui, falando pra gente muita coisa aí, tá fazendo pergunta, mas a Jaqueline faz um cuscuz marroquino sensacional. Depois a gente troca as receitas, mas para quem ficou curioso, tem tanto no canal da Érica do YouTube algumas receitinhas. Às vezes, quando eu tô animada, eu tenho uns reels lá mostrando, né, algumas receitinhas. Bacana. E depois, pro pessoal que se interessar, também tem alguns, acho que tem 2 e-books gratuitos lá no meu Linktree, que tem aí algumas receitas de legumes, tem um e-book de doces também, tá?
Então, Excelente. a gente está dando aí dicas de alimentação e ainda tem as lives, ou seja, não tem desculpa de não ter Exatamente. criatividade ou de que não vai comer com sabor, ou de que não tem tempo ou Exatamente. dinheiro, né? Então, eu acho É que isso isso é aí. importante. Eu acho que o primeiro passo, né? Claro que a gente quer sempre buscar motivar as pessoas, mas a motivação também é muito importante que venha de dentro, é muito importante a pessoa ter um comprometimento ali com aquilo, né? E ter uma disciplina aí, que os resultados Exatamente. aparecem e são muito prazerosos. Então, acho que você se alimentar de forma saudável, você fazer atividade física, isso te traz um prazer, além, né, da questão estética, além de todos os benefícios aí, você tem realmente um bem-estar, Exatamente. que é muito importante. Mas é isso, É isso eu aí. adorei, a gente ainda tinha muito para conversar, com certeza, mas vão ter outras lives É aí. verdade. E aí, Com certeza. Ó, uma live por mês, todos os meses, a gente vai estar fazendo E aí aqui. depois Então acho que já a quero gente pode deixar deixar uma caixinha lá para o anotado. pessoal sugerir temas também, né? Do que eles Vamos, gostariam claro, com certeza, com e deixando as certeza. É isso aí. dúvidas. Mas, Érica, obrigada, Posso só adorei, é sempre fazer muito posso gostoso. só dar um recadinho antes, para a Pode? gente encerrar? Ó, gente, lives diárias de exercícios às 6 e 7 da manhã, diariamente, de segunda a sexta-feira. E a semana que vem, que tem o feriadinho, a gente treina normalmente, tá bom? Porque todo dia é dia de exercício, certo? Então, recadinho aí dado para vocês. Exercícios físicos tem que ser diário, gente. Assim como se alimentar, assim como dormir, assim como trabalhar, é diário mesmo, ok? Então, 6 e 7 da manhã, todos os dias, tô Lá lá no Instagram esperando da vocês. Érica, que tá aí. Isso aí. Érica, Isso brigadão, aí, viu? Eu Laís. acordo normalmente, às vezes eu acordo Ó, 6 e pouquinho, eu já entro, pelo menos para ir assistindo, pegando ideias. para dar um oi. Isso Érica, aí. Vou estar lá obrigada. disponível, pode fazer em qualquer horário. Eu que agradeço, Laís, agradeço demais. É sempre um privilégio para mim, é uma honra mesmo poder Ai, estar o aqui prazer é conversando com meu. você e trazendo esses assuntos todos. E fico muito feliz mesmo de estar podendo acrescentar alguma coisa aí para todo mundo. Espero que a gente tenha solucionado as dúvidas que vocês enviaram para a gente. E numa próxima oportunidade, por favor, enviem novamente as perguntas de vocês e os temas que vocês têm interesse aqui de ver, que a gente vai trazer para vocês com É certeza. isso aí. Gente, obrigado para quem participou. Desculpa se ficou alguma pergunta sem responder. Manda um direct lá para a gente que a gente É isso aí. responde. Se ficaram querendo, se ficou alguma receitinha, alguma coisa também, manda aí que a gente compartilha, tá bom? Obrigada aí É verdade. para quem acompanhou, para quem ficou com a gente aí, quem participou. Uma boa noite para vocês, Érica. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada pela Muito obrigada, disponibilidade. Laís. Boa noite para todo Beijo, mundo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.